O primeiro Street Fighter foi lançado em 1987 para arcade, e nele a gente tinha praticamente só dois personagens jogáveis, que era o Ryu, com o qual a gente jogava por padrão em uma campanha estilo arcade, no qual lutávamos contra 9 personagens até chegar no chefão, que era o Sagat na época. E também tinha o Ken, que basicamente era uma reskin do Ryu, com o qual o Player 2 jogava quando chegava ali na máquina do flipper e desafiava o primeiro jogador por uma luta. Originalmente, a máquina de fliperama do Street Fighter tinha dois botões sensíveis à pressão, e a força com o qual o jogador apertava determinava a força do golpe. Isso foi substituído pelo sistema de 6 botões depois, que eram 3 separados para os socos, que era soco fraco, médio e forte, e o resto dos 3 botões para os chutes, que também seguiam esse mesmo esquema. E esse foi o primeiro jogo de luta a ter os famosos golpes especiais, que eram 3, que era o Hadouken, Shoryuken e o Tatsumaki Senpaku, que é conhecido como Taraketektugen. É isso, eu não sei falar o nome desse trem não. Acho que ninguém, né, basicamente. E eu não preciso nem dizer que esses golpes eram super apelões, né? Os comandos eram bem difíceis e não tinha nenhum tutorial em nenhuma máquina de fliperama ensinando como a usar. A ideia inicial era a turma aprender na raça e o conhecimento ser passado boca a boca, para manter aquele mistério e criar uma espécie de comunidade em volta das máquinas de flipper, coisa que só funcionava mesmo naquela época porque não tinha internet, né? E foi nesse jogo também que começou a tradição dos minigames que apareciam em fases bônus, como o minigame de quebrar tijolo e o de quebrar tábuas. Além do lançamento para arcade, o jogo ganhou também ports para o Atari ST, Commodore 64, DOS e praticamente todos aqueles computadores gamers antigos da época. E é muito diferente esse jogo aqui comparado com Street Fighter 2, que foi o que popularizou tudo, né? E antes mesmo de chegar no tão aclamado Street Fighter 2, os criadores do game ficaram muito empolgados com os games de pancadaria na época e decidiram que queriam lançar uma espécie de Double Dragon do Street Fighter, que fosse melhor que o Double Dragon. Daí saiu o projeto chamado de Street Fighter 89, que depois virou o nosso tão querido Final Fight, um jogo que tecnicamente não é parte da franquia Street Fighter, mas que é cheio de referências à saga. Depois do Final Fight, a Capcom fez uma pegadinha com a galera do ocidente, lançando um jogo chamado de Street Fighter 2010 The Final Fight, onde o protagonista se chamava Ken Masters e era um jogo futurista de passar de fase ali, que não tinha absolutamente nada a ver com a saga Street Fighter, só que como a franquia tava dando certo, tava engateando bem, eles colocaram esse nome aqui pra fazer todo mundo de trouxa comprar e depois se frustrar pra caramba também, porque você olha pra isso aqui não tem absolutamente nada de Street Fighter. Eis então que depois dessa confusão toda, em 1991, veio o jogo que é o favorito de boa parte dos fãs, o Street Fighter 2 World Warrior. Assim como o primeiro jogo, aqui cada um dos personagens vinha de um país diferente, mas dessa vez não só o Ryu e o Ken eram jogáveis, como nós tínhamos também um total de 8 personagens pra você escolher, que eram eles o Ryu, o Ken, o Blanka, Gaio, Chun-Li, Zangief e mais uma galerinha. Além disso, a gente tinha também os chefões que só a máquina poderia controlar, que era o Balrog, personagem inspirado no Mike Tyson, o Vega, o Sagat e o Mr. Bison, que era apelão pra caramba. E vai aqui uma curiosidade pra vocês, na versão japonesa do jogo, o Balrog tinha o nome de Mr. Bison, ou Mr. Bison, aí como é que você gostaria de chamar, o Vega era chamado de Balrog e o Bison era Vega, é tudo misturado. Nomes que foram trocados justamente por conta de um medo que os japoneses tinham de levar um processo por causa da semelhança entre o Balrog e o Mike Tyson. Então quando o jogo foi lançado no ocidente, nos Estados Unidos, eles trocaram esses nomes aí pra não gerar confusão. E esse foi o primeiro jogo da série a ter os famosos zeramentos
contando melhor a história de cada personagem. Quando você selecionava um personagem, ele tinha uma história diferente no final e fazia com que você pegasse todos os personagens pra zerar com todos os finais possíveis e querer jogar cada vez mais o game. E também foi nesse game que os especiais ficaram mais fáceis de usar e foram balanceados para tornar o jogo mais equilibrado e competitivo. Também adicionaram mais novas fases bônus, como aquela clássica fase em que você quebrava um carro na porrada e também a fase dos barris. Em 1992, o jogo foi portado dos arcades para o Super Nintendo e rolou até mesmo uma versão de Game Boy e ports para outros consoles concorrentes, como Mega Drive, PC Engine, Atari e alguns outros computadores. Inclusive, em especial, também existe uma versão brasileira criada pela Tectoy, que é o Street Fighter 2 para o Master System, que foi programado e desenvolvido pela Tectoy com a aprovação da Capcom, que não botava muito fé que eles iriam conseguir fazer um port desse nível, mas foi oficialmente lançado no Brasil e hoje é raridade no mundo. A galera quer muito ter essa fita porque foi algo lançado aqui, tá ligado? E feito por brasileiros. Daí pra frente, várias novas versões do jogo foram lançadas, né? Street Fighter 2, se pá, é o jogo mais relançado da face da terra. Muita gente acha que é Skyrim, que tem até pra calculadora, mas não. Street Fighter 2 é a DLC que mais existe no mundo, tá ligado? Quem criou o DLC foi a Capcom. Vale mencionar aqui, antes de ir pras outras versões do jogo, que foi no Street Fighter 2 que nasceu uma lenda que vai marcar presença em todos os outros games da série, que é a lenda do Shenlong. Existia um erro de tradução que aconteceu na versão americana do game, que fazia um texto mencionando um tal de Shenlong aparecer ao final das lutas. Os fãs começaram a inventar que ele se tratava de um personagem secreto e, numa pegadinha de 1º de abril, uma revista gigante confirmou que ele existia e até fez um tutorial fake com direito a print ensinando a desbloquear esse personagem, que seria o suposto mestre do Ryu e do Ken. Guarda essa informação que lá pro final você vai ver onde esse mistério foi parar. Mas olha só, a primeira versão especial do Street Fighter 2 foi o Champion Edition, que adicionava os 4 chefões, agora rebalanceados, como personagens jogáveis e permitia que os 2 jogadores escolhessem os mesmos personagens para fazer os famosos Mirror Matches. E mais ou menos nessa mesma época, especialmente em países emergentes, em que as máquinas da Capcom não chegavam oficialmente, a galera começou a piratear as placas de fliperama do jogo para trazer ilegalmente e, claro, fazer as versões modificadas, que eram os famosos Street Fighter de rodoviária, que tinham uma velocidade aumentada, deixavam a gente mandar 15 Hadouken de uma vez e era uma zona completa. Depois disso saiu o Street Fighter 2 Turbo, que aumentava a velocidade do gameplay e adicionava um novo golpe especial a cada um dos personagens, menos o Gaio, que ficou chupando o dedo. Os personagens também tiveram uma alteração no esquema de cores da sua roupa. Depois do Turbo saiu o Super Street Fighter 2, que recebeu uma nova abertura, um sistema de tracking de combos e várias outras coisas que você fazia durante a jogatina entrava pro high score no fim da luta. E nesse game a velocidade do jogo foi revertido pro padrão do Champion Edition. E 4 novos personagens foram adicionados: o T-Hawk, o Filong, o DJ e a Kami. Por fim, saiu também o Super Street Fighter 2 Turbo, que juntava as mudanças positivas do Super Street Fighter 2 com a velocidade maior do Turbo, que agora podia ser escolhida antes no início de cada luta. Além disso, adicionaram também o Akuma como um personagem secreto acessível por códigos, que muitos achavam que poderia ser o tal do Shenlong da lenda. Esse foi o primeiro jogo a adicionar a barrinha de especial, que quando ficava cheia possibilitava que o jogador mandasse o Super Combo, um combo automático que dava muito dano. Depois dessas versões principais, rolaram vários relançamentos em coletâneas ou portes para consoles mais modernos, como o Super Street Fighter 2X do Dreamcast, que adicionou o modo online, teve o Turbo Revival também para Game Boy Advance, o Hyper 2 Super Turbo para PS2 e até versões remasterizadas lindonas, que inclusive eu joguei bastante lá no PlayStation 3 e Xbox 360, que eram com gráficos refeitos, que tinha aquela pegada do arcade, mas era desenhado e era bonitão, e também fizeram remix da trilha sonora. Vale a pena jogar essa versão, viu? You win.
E agora chegamos em 1995. A Capcom lançou um jogo spin-off que se passava entre o Street Fighter 1 e 2, que era o Street Fighter Alpha. O estilo de arte do game foi completamente alterado para se encaixar no visual mais anime, inspirado no estilo de outros games da Capcom como Darkstalkers. Esse game também adicionou a barrinha de Super Combo, que agora fica dividida em 3 estágios que dão níveis de poder diferentes ao combo especial. Também foi adicionado nesse jogo o sistema de counterar os ataques e também aquela parada de você poder emendar os golpes especiais no meio dos combos normais, era algo insano. Inclusive, o Akuma apareceu como um chefão secreto. E também foi nele que a gente conseguiu ver personagens jogáveis como o Eidon e o Guy. Além das versões principais que foram lançados desse jogo para os arcades, PlayStation e Saturno, esse Street Fighter Alpha ganhou até uma versão mais limitada para o Game Boy Color. Esse jogo foi um sucesso absoluto que ganhou algumas sequências que também caíram muito no gosto do pessoal e até hoje tem gente que curte mais os games da série Alpha do que os próprios jogos principais da saga. Depois chegou o Street Fighter Alpha 2, que veio substituindo os Chain Combos pelos Custom Combos e adicionou o sistema de rivais, que eram lutas especiais que aconteciam no meio da campanha de cada personagem. Nele o Akuma também virou um personagem jogável oficialmente, sem precisar de mutreta e código secreto para desbloquear. E na cutscene de abertura do Akuma, apareceu pela primeira vez um velhinho grisalho muito curioso que deveria ser o mestre do Ryu e do Ken. Seria esse o tal de Shenlong? Esse também foi o primeiro jogo que apareceu o Wave, o Ryu e a Sakura. Estranhamente, diferente do primeiro Alpha, esse aqui recebeu um port para Super Nintendo e saiu depois oficialmente para PC. Depois veio em 1998 o Alpha 3, que adicionava 2 modos de jogo, que era o modo X, que fazia a barra de especial se comportar como a do Super Street Fighter 2 Turbo, sem a divisão em 3 níveis, e o modo Y, que tirava o Super Combo, mas mantinha o sistema de Custom Combos. Nesse jogo também estrearam os novos personagens, R. Mika, o Code do Final Fight, a Julie e a Juni. Além disso tudo, nele também foi adicionado o modo Tour, uma campanha que incorporava sistemas de level skills e outros elementos de RPG bem maneiro no jogo. E diferente da versão anterior, esse não foi lançado para o Super Nintendo, mas depois de sair para o Play 1 e Saturno, ele ganhou uma versão para Dreamcast e também uma versão para Game Boy Advance, com personagens adicionais e também uma versão para PSP com todo o conteúdo lançado nas versões anteriores. Além da série Alpha, a saga também ganhou alguns outros spin-offs marcantes, como o Super Nintendo Puzzle Fighter 2, que era um Tetris do Street Fighter. E também teve o Gem Fighters, que incorporava elementos do Super Puzzle Fighter em uma mecânica de jogo de luta de verdade. Depois rolou um jogo baseado no filme do Street Fighter, que é o Street Fighter The Movie The Game, que tinha uma versão de arcade que imitava aqueles esquemas de controle do Mortal Kombat e uma versão de PlayStation 1 e Saturno que era mais fiel ao estilo dos jogos originais. Esse jogo do filme não era lá muito bom, mas vendeu bem porque o filme na época fez muito sucesso. E no modo história do jogo também foram adicionadas várias referências àquele mito do Shenlong que a gente viu lá nos jogos passados. E teve um modo história também que fazia a gente reviver a história do filme. Mas era uma desgraceira que eu vou te falar, esse jogo aí é tenebroso, não vale nem a pena chegar perto. E por fim, rolou a série Street Fighter X, que veio para tentar competir com os games poligonais da época com o visual 3D, mas mantendo o gameplay tradicional da série. O X1, que lançou em 1996, adicionou à série o sistema de Guard Breaks e recebeu 2 versões especiais, que era o X Plus e o X Plus Alpha. Depois lançaram ainda para o PS1 e Saturno o X2, que reviveu o sistema de Custom Combos e adicionou o Meteor Combo, que era um combo especial super forte.
E por fim, já no PlayStation 2, saiu o X3, que permitia batalhas de até 4 jogadores, tinha customização de personagens e crossovers com personagens de jogos clássicos da Namco. Esse game, inclusive, parece que foi lançado meio às pressas e não tinha os famosos zeramentos, e foi o último dessa série X. Agora voltando finalmente aos jogos da série principal, em 1997, logo depois do lançamento do Alpha 2, saiu o Street Fighter 3. Esse jogo foi meio polêmico na época em que saiu, porque não só tinha uma direção de arte toda diferentona com visual futurista, como também era muito diferente do Street Fighter 2. Ele trazia todas aquelas features da versão Super Turbo e adicionava o sistema de parry e uma barra de stun também que enchia conforme o personagem levava porrada e deixava paralisado. E também teve o sistema de Super Arts, que eram golpes especiais diferentes que a gente podia escolher antes de cada luta. Esse game também tirou o foco do Ryu e do Ken para colocar um novo protagonista, que era o Alex, o que não agradou tanto assim os fãs mais tradicionais, mas mesmo assim a Capcom continuou se esforçando para melhorar o game em novas versões. Pouco tempo depois do Street Fighter 3 sair, a Capcom lançou o Second Impact, que adicionou os X especial, golpes especiais independentes dos super combos. Também foi adicionado no jogo uma espécie de defesa aos agarrões e um comando para mandar provocações pro oponente. Dois anos depois, em 1999, lançaram o Street Fighter 3 Third Strike, que estendia ainda mais o elenco de personagens, trazendo tanto personagens novos quanto personagens clássicos que não tinham aparecido nas primeiras versões do Street Fighter 3. Até parece que eles faziam isso de propósito pra vender mais, tá ligado? Tirava os personagens que todo mundo queria lá nas versões anteriores. Não, vamos lançar uma atualização depois pra todo mundo comprar. Também foram adicionadas novas fases, novos zeramentos e uma continuação completa da história do Street Fighter 2, com um modo single player bem mais trabalhado. Além, é claro, das fases bônus onde você podia sair dando soco nos carros. Com todas essas melhorias, o jogo finalmente caiu no gosto do pessoal, passou a aparecer mais na cena competitiva e gerou inclusive alguns momentos icônicos, como aquela famosa luta do Daigo contra o Justin, em que o Daigo joga de Ken e dá parry no especial completo da Chun-Li antes de virar a partida e ganhar a luta em um final de campeonato. É um negócio assim insano que até alguém que não conhece o jogo percebe que ele tava perdendo e consegue virar, você fica arrepiado com essa cena. É sensacional. Depois disso, a franquia Street Fighter ficou 10 anos parada, sendo alimentada somente por fangames e outros trabalhos da comunidade. Até que em 2007, alguns desenvolvedores da Capcom que cresceram jogando os jogos originais se juntaram para lançar o antológico Street Fighter 4, que lançou em 2008. Esse jogo ele reincorporou a ideia de usar modelos 3D que nasceu lá no X, mas adicionou aos modelos um estilo artístico mais cartoonizado, parecido com um dos sprites da série Alpha, que era tão querida pela comunidade. Esse jogo usava como base o gameplay acelerado e aclamado dos jogos Turbo, que eram os favoritos dos fãs, adicionando à fórmula uma nova versão dos parries do Street Fighter 3 e os focus attacks, que permitia que a gente counterasse golpes inimigos se usássemos os movimentos na hora certa. Uma mecânica que virou meio que o centro da gameplay de alto nível do Street Fighter 4, coisa dificílima de fazer. E foi nesse jogo que eles voltaram com aquelas 3 barras de níveis pro especial e adicionaram também a barra de Revenge, que enchia conforme a gente tomava porrada e permitia que a gente soltasse um movimento especial poderoso capaz de virar o round. Inicialmente o jogo veio só com os personagens mais clássicos da série, pra coisa chegar redondinha e bem balanceada.
Aos poucos, novos personagens foram sendo adicionados via DLC, incluindo não só como personagens clássicos o T-Hawk e o DJ, como também personagens inéditos como o Juri, Rakan e, é claro, o Gouken, o lendário mestre de Ryu e Ken, que começou como a lenda de Shenlong e agora era finalmente não só um oponente secreto de verdade, como um personagem desbloqueável. Depois, os personagens da DLC foram incluídos em uma nova edição do jogo, o Super Street Fighter 4, que ganhou ainda mais personagens no Arcade Edition, que depois foi ainda mais expandida na versão final do jogo, o Ultra Street Fighter 4, que tinha um total de 44 personagens, se tornando assim um jogo praticamente perfeito para tudo que é fã da série, misturando tudo o que tinha de bons nos jogos mais queridos pela comunidade, como novas features, novos personagens e a maior parte dos personagens mais queridos dos jogos anteriores. Era completão. Ele até contava com cutscene estilo anime que contava melhor a história dos personagens, tinha um modo online redondinho e chegou até a ganhar versões para iPhone e 3DS que eram muito bem feitas. Um ano depois do Street Fighter 4, saiu uma bizarrice chamada de Street Fighter Online, um jogo exclusivo de PC que era controlado só na base do mouse e incluía um crossover esquisitíssimo com personagens de light novels e animes meio obscuros aqui no ocidente e que eram mais ou menos populares lá no Japão da época. Além, é claro, da bizarrice da participação especial do presidente Barack Obama como personagem jogável. Essa realmente não dá pra entender, né? Depois de 10 anos de sucesso com o Street Fighter 4 agradando e vendendo horrores, a Capcom decidiu fazer algo novo, lançando um jogo que mantinha a base do que forma a franquia Street Fighter, mas que facilita a entrada de novos jogadores, com novas mecânicas fáceis de aprender e que dão a chance da galera que tá entrando agora conseguir competir com os veteranos mais viciados. Lançado exclusivamente para PlayStation 4 e PC, esse jogo remove os focos ataques do Street Fighter 4 e adicionava V-Skill, V-Triggers e várias outras coisas. Essas V-Skills são habilidades únicas que variam de um personagem pro outro. A habilidade única do Ryu, por exemplo, só pra vocês entenderem, é dar parry em ataques. A do Ken é um golpe de duas partes que faz ele dar um dash de um lado pro outro do mapa, e um chute que pode ser dado ao fim do dash pra botar pressão no inimigo. Tem uma outra mecânica que usa a barra de especial pra counterar ataques. Tem também os V-Shifts para desviar e os V-Triggers usam a barrinha inteira de especial para usar uma habilidade super poderosa que varia também de personagem para personagem. Apesar das inovações no gameplay, o jogo deixou muitos fãs desapontados por ter poucos personagens e pouco conteúdo no lançamento. Mas isso foi logo resolvido com o lançamento do Arcade Edition em 2017, que vinha com todos os personagens que foram acrescentados via DLC. Teve também o modo arcade que continuava a história dos jogos anteriores e o Extra Battle Mode, essa mania dos caras lançar o jogo particionado e depois atualizando o trem, lança o jogo completo, pô, que sacanagem, viu? E em 2020, a Capcom lançou mais uma edição especial, que é a Champion Edition, que via com mais DLCs inclusas e algumas alterações que os outros jogadores receberam como um update gratuito, como uma nova V-Skill para cada personagem e um rebalanceamento geral do game. E por fim, depois do lançamento de uma nova Season com 6 novos personagens, foi lançada a versão definitiva do game, que é a Champions Edition All Characters Pack. Mas foi um sucesso. Teve muitos campeonatos, ainda tem, a galera adora jogar na Evo e tal. E o mais louco de tudo é que até hoje é exclusivo e a gente achava que ia chegar pro Xbox e não chegou, tá ligado? E obviamente, galera, que além dos jogos principais, a Capcom lançou muitos games crossovers envolvendo Street Fighter, né? Que eu posso citar aqui como menção honrosa. Tem a série Marvel vs Capcom, que eu adoro particularmente, é muito da hora, que mistura todo o universo da Marvel, Homem-Aranha ali, o Wolverine batendo no Ryu. É uma coisa incrível, que inclusive tá merecendo ganhar uma nova versão aí, não é verdade?
Tem o Street Fighter versus Marvel, que é só focado nos personagens do Street, né? Versus Tekken. E até pros otakus tem o versus Tatsunoko. Teve o Namco vs Capcom, o Fighting Gen e até o Fighting Evolution e até aquelas participações especiais nos jogos do Tekken. Tem tantos jogos crossover que daria pra fazer um vídeo separado 100% dedicado a falar deles, tá ligado? Mas agora, por último, não tem como falar do tão hypado e aguardado Street Fighter 6, que foi recentemente anunciado e deve sair entre 2022 e 2023, um jogo que a Capcom vai ter que se esforçar para conseguir superar a versão completa e corrigida do Street Fighter 5 e bater de frente com o saudoso Street Fighter 4. O que você acha que vai acontecer com o 6 aqui? Vai ser um sucesso? Os caras vão acertar em cheio? Porque, pelo amor de Deus, né? Os caras têm muito tempo de caminhada, sabe que funciona, sabe que não dá certo. Agora é só fazer bonitinho e é só sucesso. Você tá ansioso por Street Fighter 6? Comenta aqui embaixo. Street Fighter 6.